Bom, pessoal, então prosseguindo na análise dos direitos dos indígenas, trago agora um caso importantíssimo, caso Chucuru versus Brasil, pois foi o primeiro caso em que o Brasil foi condenado por uma corte internacional por violar direitos indígenas. Então, caso Chucuru versus Brasil. Caso Chucuru versus Brasil. O destaque já feito. Atenção. Esse foi o primeiro caso envolvendo indígenas e o Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos. O primeiro caso que o Brasil foi julgado e condenado, julgado e condenado por uma corte internacional relativa a direitos envolvendo os povos indígenas. Agora chama atenção para uma casquinha de banana, olha só. O examinador, ele pode querer confundir o candidato, citando o caso da usina de Belo Monte, que foi o primeiro caso com essa temática na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O caso Chucuru versus Brasil foi o primeiro caso que o Brasil foi julgado por uma corte internacional, no caso pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, e condenado. Então, muito cuidado para não confundir com o caso da usina Belo Monte. O caso Chucuru versus Brasil foi levado à corte pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos por supostas violações contra o direito de propriedade e integridade do povo chucuru, uma vez que houve demora de mais de 16 anos no processo administrativo de reconhecimento, titulação, demarcação e delimitação de suas terras. Faço aqui dois destaques. Primeiro, o Estado brasileiro alegou em suas exceções preliminares: 1. Incompetência ratione temporis, a respeito de fatos anteriores à data de reconhecimento da jurisdição da Corte, e, quanto a fatos anteriores à data de adesão do Estado à Convenção. E 2. Ratione matéria em relação à suposta violação da Convenção 169 da OIT, cujos instrumentos não fazem parte do sistema de proteção interamericano. Destaca-se, desde logo, que as normas de direito internacional elas se complementam. É possível que você utilize normas que se complementem para formar um sistema mais coeso de proteção aos direitos humanos. Não é diferente no caso dos direitos relativos aos povos indígenas. Vamos avançar no estudo das normas relativas à proteção dos povos indígenas, tendo aí como parâmetro também esse caso Chucuru versus Brasil. Povos originários, terra e território, movimento constitucional da América Latina, justiça ordinária versus justiça indígena, jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, caso Chucuru versus Brasil e lei 11.645/2008. Essa lei ela inclui no currículo oficial de ensino a história e cultura afro-brasileira e indígenas. Lá na Constituição Federal, artigos 231 e 232, nós temos as normas constitucionais relativas aos indígenas. Capítulo 8 dos índios, artigo 231. São reconhecidos aos índios a sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e, aqui importantíssimo, olha só, os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competência da União, demarcá-las. Proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Entende-se como terras
tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Muito se ouve, né? Ah, mas essas reservas indígenas são enormes. Você tem uma população indígena pequena. Ali poderia ou bastaria, né, uma reserva menor, um sítiozinho, uma fazenda. Veja aqui, a terra ela tem que respeitar a tradição daquele povo. Um povo que caça, um povo que pesca, um povo que anda por aquele território. Então você não pode concentrar a cultura, a história, a tradição, os recursos, a sociedade do povo indígena, mesmo a população sendo uma população pequena, a um limite territorial ínfimo, porque isso não corresponde à cultura, às necessidades para a sua vida, para o seu desenvolvimento social, biológico, cultural, econômico. Então deve ser de acordo com aquela própria cultura, aquela própria história, as necessidades daquele povo indígena. Então, voltando, são tradicionalmente ocupadas aquelas ocupadas pelos índios, as por ele habitadas em caráter permanente, utilizadas para suas atividades produtivas, imprescindíveis, olha só, à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física, cultural, segundo seus usos e costumes, não os nossos usos, costumes e tradições. As terras, tradicionalmente ocupadas pelos índios, destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Veja, inclusive, lá no parágrafo 7º do 231, combinado com 174, parágrafo 3º e parágrafo 4º, olha só, parágrafo 7º. Não se aplica às terras indígenas o disposto no artigo 174, parágrafo 3º e parágrafo 4º. Portanto, não se aplica às terras, aos territórios indígenas, o parágrafo 3º e 4º do 174. Não se aplica. Olha lá. Parágrafo 3º. O Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativa. Lá na terra indígena, não. Levando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção econômica e social dos garimpeiros. Não em terra indígena. Parágrafo 4º. As cooperativas a que se refere o parágrafo anterior terão prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais garimpáveis nas áreas onde estejam atuando, exceto a área indígena. Na área indígena, não, eles não podem atuar. E naquelas fixadas de acordo com o artigo 21, inciso 25, na forma da lei. Voltando ao 231. Importante destacarmos que, embora os índios tenham, veja só, o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, essas terras pertencem à União. Veja o artigo 20, inciso 11 da Constituição. Então, lá no 231, parágrafo 2º, faça uma remissão ao artigo 20, inciso 11. Diz lá, são bens da União. Então, pertencem à União essas terras, tá? Ocupadas pelos índios. Eles têm usufruto, mas elas pertencem à União. Então, são bens da União. Inciso 11. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Então, são bens da União. Importante aqui um outro destaque. Súmula 650-650 do STF. Acrescente-se
ainda que se a terra, embora habitada pelos índios, se quando da promulgação da Constituição Federal o aldeamento já estava extinto, nesse caso ela não será considerada terra indígena, nos termos da súmula 650 do STF. E ainda, segundo o critério construído pelo STF, somente são consideradas terras tradicionalmente ocupadas pelos índios aquelas que eles habitavam na data da promulgação da Constituição, marco temporal, e, complementarmente, se houver a efetiva relação dos índios com a terra, marco tradicionalmente da ocupação. Assim, se em 5/10/1988, promulgação da Constituição Federal, a área em questão não era ocupada por índios, isso significa que ela não terá natureza indígena, de que trata o artigo 231 da Constituição Federal. Aqui é importante entender duas teorias, a teoria do indigenato e do fato indígena. Então, muita atenção. Se a época da promulgação da Constituição, nós temos aqui dois marcos. O marco temporal, os índios não ocupavam aquela localidade, e o marco da tradição, não havia relação com aquela tribo indígena, não será considerado terra indígena para efeito do artigo 231 e também 232 da Constituição. Precisamos agora analisar duas teorias, teoria do indigenato e do fato indígena. Teoria do indigenato consiste no reconhecimento do direito primário e congênito do índio à terra tradicionalmente ocupada. Então, aqui, muito importante, reconhecimento primário e congênito do índio à terra tradicionalmente ocupada, pois são os seus senhores naturais. Aqui recorre-se à própria ideia de direito natural. Esse direito originário é distinto e independente dos direitos de propriedade e posse do direito civil. O desenvolvimento da doutrina do indigenato coube a João Mendes da Silva Júnior, que diferenciou o direito dos índios às terras por eles ocupadas, título adquirido congenitamente pela própria existência, do direito de ocupação não índia, que depende de ser legitimado por meio de títulos adquiridos. Então, aqui, distinção importante. Direito dos índios às terras por eles ocupadas. Aqui, o título é adquirido congenitamente pela própria existência, do direito da ocupação não índia, que depende, nesse caso, de ser legitimado por meio de títulos adquiridos. Além do ius possessiones, direito de posse, poder sobre a coisa, destaque, poder sobre a coisa, direito de posse, hein? O indígena também tem o ius possidendi, direito à posse, não de posse aqui, à posse. Fruto de seu direito originário à terra. Pela linguagem constitucional, a Constituição de 88 adotou o indigenato exposto acima, teoria do indigenato. Veja novamente os parágrafos 1º e 2º do 231. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, utilizadas para sua atividade produtiva, imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Parágrafo 2º. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Assim, pela linguagem, a doutrina indica que a Constituição teria adotado a teoria do indigenato. Outros, contudo, defendem a teoria do fato indígena.
Vamos ver. Por outro lado, relata a doutrina que há aqueles que defendem a tese ou teoria do fato indígena, distinto da teoria do indigenato, apresentada pelo ministro já falecido Menezes Direito, do Supremo Tribunal Federal, e agora muita atenção ao caso concreto, no julgamento do caso Raposa Serra do Sol, PET 3388, pela qual as terras indígenas são aquelas que, na data da promulgação da Constituição, eram ocupadas pelos indígenas, mencionando o parágrafo 6º do artigo 231 da Constituição. O ministro Menezes Direito defendeu que o Constituinte quis suplantar todas as pretensões e os supostos direitos sobre as terras indígenas identificadas a partir de 88. Finalmente, o ministro Menezes Direito, assim, resume o entendimento. Conclui-se que, uma vez demonstrada a presença dos índios em determinada área na data da promulgação da Constituição, e estabelecida a extensão geográfica dessa presença, constatado o fato indígena, olha a decisão, por detrás das demais expressões de ocupação tradicional da terra, nenhum direito de cunho privado poderá prevalecer sobre os direitos dos índios. Com isso, pouco importa a situação fática anterior. Olha o detalhe. Pouco importa a situação fática anterior. O STF, portanto, em tese, acabou adotando a teoria do fato indígena, embora a teoria do indigenato seja mais protetiva ao direito dos indígenas. Em provas para a defensoria, sobretudo em fases mais avançadas, deve-se demonstrar o conhecimento sobre a adoção da teoria do fato indígena em razão do marco temporal, mas é importante apontar que ela não é a mais benéfica. Vamos agora à teoria do fato indígena. Como dito, ela é mais restritiva que a teoria do indigenato, pois a teoria do indigenato legitima inclusive a ampliação das terras indígenas para além do que era ocupado no dia 5 de outubro de 88. Ficou então criado o marco de 5 de outubro como data na qual deveria ser analisada a situação fática, por isso fato indígena, da existência da presença indígena e de sua ocupação tradicional. Cabe ressaltar que a decisão do caso Raposa Serra do Sol não produziu efeito erga omnes, mas tão somente inter partes. Foi a partir do voto visto do ministro Gilmar Mendes, no caso Guiraroca, que, em sede de recurso em mandado de segurança, o STF consolidou a tese do marco temporal para configurar a posse indígena em todos os casos similares, sob o argumento, destacado pela ministra Carmen Lúcia, citando o ministro João Roberto Barroso, relatou os embargos de declaração no caso Raposa Serra do Sol, de que, embora não tenha efeitos vinculantes em sentido formal, o acórdão do caso Raposa Serra do Sol ostenta a força moral e persuasiva de uma decisão da mais alta corte do país, do que decorre um elevado ônus argumentativo nos casos em que se cogite de superação das suas razões. RMS, recurso em mandado de segurança, 29087, relatoria ministro Gilmar Mendes, 2014. Vamos aqui analisar de forma comparativa as distinções dessas duas teorias. Teoria do indigenato. Para André de Carvalho Ramos, a teoria do indigenato consiste no reconhecimento do direito primário e congênito do índio à terra tradicionalmente ocupada. Tradicionalmente ocupada. Então, grife, hein? Então, direito primário e congênito à terra tradicionalmente ocupada. Mesmo
ocupadas posteriormente à promulgação da Constituição de 88. É uma teoria mais protetiva. Para a Defensoria Pública, inclusive, é aquela mais adotada. Ela é mais protetiva aos direitos dos povos indígenas. Já a teoria do fato indígena, terras indígenas são aquelas que, na data da promulgação da Constituição de 88, eram ocupadas pelos indígenas. Salvo renitente esbulho. Guarde essa expressão, pois ela é importante. Essa teoria, apesar de menos protetiva, foi aquela adotada pelo STF, no caso, Raposa Serra do Sol. Renitente, obstinado, persistente, esbulho persistente, esbulho renitente. No caso, Raposa Serra do Sol, o STF cuidou do chamado renitente esbulho. Como eu disse, atenção para essa expressão. Renitente esbulho. Estabelece a doutrina que, ainda que o STF, nesse mesmo caso, Raposa Serra do Sol, tenha acatado os marcos temporal e da tradicionalidade da ocupação, cabe destacar que o tribunal reconheceu a exceção do chamado renitente esbulho, conforme aqui destacado. Então, voltando, estabelece a doutrina que, ainda que o STF, nesse mesmo caso, Raposa Serra do Sol, tenha acatado os marcos temporal e da tradicionalidade da ocupação, cabe destacar que o STF reconheceu a exceção do chamado renitente esbulho, pelo qual as terras seriam ainda indígenas, mesmo sem ocupação no dia 5 de outubro de 88. Não ocupação pelos índios em decorrência de esbulho, de renitente e persistente esbulho. Caso fosse comprovada que a ausência, olha lá, de ocupação houvesse se dado por efeito de renitente esbulho por parte de não índios. Ou seja, os índios não ocupavam a época da promulgação da Constituição em decorrência de esbulho de não índios. Fazendeiros, garimpeiros, renitente e persistente esbulho. Consequentemente, isso não descaracterizaria como um fato indígena, como uma terra que seria ocupada pelos indígenas, que excepcionalmente não estavam ali ocupando faticamente em razão de um esbulho persistente, renitente, obstinado quanto aos índios. STF PET 3388, relatoria ministro Aires Brito. Importante agora fazermos uma análise combinada com o Estatuto do Índio. Não só a Constituição, mas sua combinação com o Estatuto do Índio. O artigo 19 caput do Estatuto do Índio estabelece que as terras indígenas, por iniciativa e sob orientação do órgão federal de assistência ao índio, serão administrativamente demarcadas, de acordo com o processo estabelecido em decreto do Poder Executivo Federal. Artigo 19 do Estatuto do Índio. As terras indígenas, por iniciativa e sob orientação do órgão federal de assistência do índio ou ao índio, são administrativamente ou serão administrativamente demarcadas, de acordo com o processo estabelecido em decreto do Poder Executivo. Então, cabe ao Poder Executivo Federal a demarcação dessas terras indígenas. Não só conforme a Constituição, mas conforme artigo 19 do Estatuto do Índio. Artigo 231 da Constituição estabelece que são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras.
competindo à União demarcá-las ao Poder Executivo Federal. E como já falado, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. No âmbito internacional, a demarcação das terras tem previsão na tão importante convenção já citada, número 169 da OIT, em seu artigo 14, 2 e 3. Os governos deverão adotar as medidas que sejam necessárias para determinar as terras que os povos interessados ocupam tradicionalmente e garantir a proteção efetiva dos seus direitos de propriedade e posse. Deverão ser instituídos procedimentos adequados no âmbito do sistema jurídico nacional para solucionar as reivindicações de terras formuladas pelos povos interessados. E aqui também já destaco pelos povos interessados, não só indígenas, tá? Também quilombolas, que nós ainda vamos examinar. Veja o artigo novamente 68 do ADCT. Olha lá. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Aqui, veja, é reconhecida a propriedade aos quilombolas dessas terras ocupadas. Mas nós vamos ainda voltar a esse ponto quando da análise dos direitos relativos aos quilombolas. Importância do processo de demarcação. O processo de demarcação de terras indígenas, apesar de complexo na prática, tem importância ímpar na preservação da cultura indígena. Isso porque dá segurança jurídica às populações indígenas. Além disso, a demarcação tem outro efeito, que, embora secundário e acidental, é de absoluta importância. Trata-se da preservação ambiental. Também, portanto, afeta a proteção do próprio meio ambiente, da diversidade biológica, de todo o conhecimento que os índios possuem sobre plantas e animais. A doutrina se manifesta dizendo que a demarcação das terras indígenas tem o efeito benéfico, ainda que secundário, acidental, da preservação ambiental, diversidade biológica, de todo o conhecimento milenar que os índios detêm sobre plantas e animais. Uma vez que os modos de exploração da terra pelos índios são muito menos agressivos que os da agricultura ordinária. É um fato, né, que os povos indígenas eles preservam, né, mesmo que não intencionalmente, a partir da sua própria cultura, são muito menos agressivos ao meio ambiente, aos animais, do que o chamado homem branco, né? A cultura do homem branco, da agricultura do homem branco, muito agressiva ao meio ambiente, aos animais. Então, olha como é importante também aqui entendermos que a demarcação de terras indígenas, ela acaba, ainda que secundariamente, protegendo o meio ambiente. Então, não beneficia só aquele povo indígena, só aquela tribo indígena. Beneficia o meio ambiente. Meio ambiente que é direito fundamental. Veja o artigo 225 da Constituição. Olha lá. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Bem de uso comum do povo é essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo para as presentes e futuras gerações. É um direito intra- e intergeracional. O direito ao meio ambiente, portanto, ele é um direito difuso, transindividual, que se enquadra na chamada terceira dimensão dos direitos fundamentais. O procedimento de demarcação das terras indígenas, nós não vamos avançar nele aqui, ele é muito específico para concursos da área federal. Ele vem regulado no decreto 1775. Decreto 1775 de 96. Trago agora para vocês a importante decisão do STJ, que não pode ser deixada de lado. Informativo 655, informativo 655 STJ. RESP 1650730. Relator, ministro Mauro Campbell. Segunda turma.
por unanimidade, julgado em 20/8/2019. Veja que é recente, hein? Informativo 655. Entendeu o STJ que é inadequada a discussão acerca da tradicionalidade da ocupação indígena em ação possessória, ajuizado por proprietário de fazenda antes de completado o procedimento demarcatório. Nesse sentido, disse relator Mauro Campbell e o STJ. Decisão, lembrando aqui, unânime, hein? Veja que o fazendeiro queria alegar discussão relativa à tradicionalidade da ocupação indígena. Cuida-se de ação de reintegração de posse, ajuizada por particular em face de cacique de comunidade indígena, da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, e da União, em razão da ocupação de indígenas em propriedade rural. A FUNAI, a União e o Ministério Público Federal apontam violação a dispositivos do Estatuto do Índio, postulam a reforma do acórdão recorrido, defendendo, o acórdão foi favorável ao fazendeiro, defendendo essencialmente o direito de posse dos indígenas sobre as áreas por eles tradicionalmente ocupadas. Nessa quadra, mostra-se inadequada a discussão acerca da tradicionalidade da ocupação indígena, sob pena de admitir a possibilidade de justiça de mão própria pelos indígenas, tornando legal a ocupação prematura e voluntariosa de uma determinada área, antes mesmo de completado o procedimento demarcatório, enquanto não configurado o momento apropriado para a ocupação da terra indígena tradicionalmente ocupada, o que pressupõe regular procedimento demarcatório, não há justo título para a ocupação perpetrada, daí a configuração do esbulho. Não é demais ressaltar que o reconhecimento do direito de autor à posse da área por ele ocupada concreto não exclui eventual reconhecimento da tradicionalidade da ocupação da terra indígena, ou terra indígena, e os efeitos dela decorrentes, mas em sede regular do procedimento demarcatório, nos termos da legislação própria. Nesse mesmo recurso, especial também se fixou a tese de que não cabe produção de provas de laudo antropológico em ação possessória ajuizada por proprietário de fazenda ocupada por grupo indígena. Em recurso à FUNAI-MP, em linhas gerais, apontam nulidade por cerceamento de defesa, pois o juiz de origem não poderia ter proferido sentença sem a produção de laudo antropológico destinado à demonstração ou demonstrar a existência ou não de ocupação tradicional indígena sobre a área. Sem razão, a FUNAI e a MPF nesse ponto, pois a demanda é de natureza possessória, disse o STJ, e foi ajuizado por proprietário de fazenda ocupada por índios, indivíduos de grupo indígena, que agiram por conta própria. Admitida a produção de laudo antropológico, abrir-se-ia possibilidade de reconhecimento da legalidade da invasão perpetrada em sede de ação possessória proposta por não índio, melhor dizendo, da possibilidade da aceitação de prática de justiça de mão própria pelos indígenas, o que afrontaria o ordenamento jurídico sob diversos ângulos. O STJ aqui também disse que cabe ser observado o procedimento próprio, tá? E não aos índios fazerem justiça com as próprias mãos. Temos que fazer alguns destaques em relação à aplicação da lei penal quando se tratar de indígenas. Importante aqui o Estatuto do Índio, da aplicação diferenciada da lei penal. Segundo o artigo 56 caput do Estatuto do Índio, no caso de condenação de índio por infração penal, a pena deverá ser atenuada. Na sua aplicação, o juiz atenderá também ao grau de integração do silvícola. O parágrafo único estabelece que as penas de reclusão e de detenção serão cumpridas, se possível, em regime especial de semiliberdade, no local de funcionamento do órgão federal de assistência aos índios mais próximos da habitação do condenado. Importante destacar que o Estatuto do Índio, no ponto, está em consonância com os artigos 8, 9 e 10 da Convenção 169 da OIT, que assim estabelece. Artigo 8º. Ao aplicar a legislação nacional aos povos interessados, deverão ser levadas na devida consideração
seus costumes e seu direito consuetudinário. Esses povos deverão ter o direito de conservar seus costumes, instituições próprias, desde que eles não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais definidos pelo sistema jurídico nacional, nem com os direitos humanos internacionalmente reconhecidos. Sempre que for necessário, deverão ser estabelecidos procedimentos para se solucionar os conflitos que possam surgir na aplicação desse princípio. Por exemplo, aquela tribo promove sacrifícios humanos. Opa, é incompatível com o Sistema Internacional da Proteção de Direitos Humanos. Promove a tortura, ou incompatível com o Sistema Internacional de Direitos Humanos. Então você tem que fazer essa adequação também para não levar ou não conduzir a de absurdo. A aplicação dos parágrafos 1 e 2 desse artigo não deverá impedir que os membros desses povos exerçam os direitos reconhecidos para todos os cidadãos do país e assumam as obrigações correspondentes. Artigo 9º. Na medida em que isso for compatível com o sistema nacional e com os direitos humanos internacionalmente reconhecidos, deverão ser respeitados os métodos aos quais os povos interessados recorrem tradicionalmente para a repressão dos delitos cometidos pelos seus membros. Veja, na medida em que isso for compatível. Compatível. Com o sistema jurídico nacional e com os direitos humanos internacionalmente reconhecidos. Deverão ser respeitados os métodos aos quais os povos interessados recorrem tradicionalmente para a repressão dos delitos cometidos pelos seus membros. As autoridades e os tribunais solicitados para se pronunciarem sobre questões penais deverão levar em conta os costumes dos povos mencionados a respeito do assunto. Artigo 10. Quando sanções penais sejam impostas pela legislação penal a membros dos povos mencionados, deverão ser levados em conta as suas características econômicas, sociais e culturais. Dever-se-á dar preferência a tipos de punição outros que o encarceramento. Evitado, portanto, o encarceramento. Artigo 57 do Estatuto do Índio traz importante previsão e também curiosa. Diz lá: será tolerada a aplicação pelos grupos tribais, de acordo com as instituições próprias, de sanções penais ou disciplinares contra os seus membros, desde que não revistam caráter cruel ou infamante, proibida em qualquer caso ou em qualquer caso a pena de morte. Exceção, ou trata-se de uma exceção, ao monopólio do ius puniendi estatal. Eles podem estabelecer seu próprio sistema de punição, desde que não violem os direitos fundamentais, tratados internacionais de direitos humanos, penas cruéis, degradantes, infames, pena de morte. Aí ele é vedado. Bom, pessoal, vimos aí direitos relativos aos povos indígenas. Vamos agora complementar com os direitos relativos aos quilombolas, aos povos dos quilombos. Como visto, as comunidades tradicionais são as comunidades indígenas, quilombolas e ciganas. No Brasil, não se faz muito referência às comunidades ciganas, tá? A Constituição faz referência aos quilombolas, lá no artigo 68 do ADCT. Novamente, olha lá. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade, hein? Não apenas a posse, a propriedade, tá? Definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Em 2004, foi lançado no Brasil o programa Brasil Quilombola. O programa Brasil Quilombola foi lançado em 12 de março de 2004, com o objetivo de consolidar os marcos da política de Estado para as áreas quilombolas. Esse plano é a base da Agenda Social Quilombola, decreto importante também, tá? 6261/2007, que agrupa as ações voltadas às comunidades em 4 eixos. Aqui é importante esses destaques, hein? Então, 4 eixos, 4 vertentes. Acesso à terra. Aqui nós temos previsão expressa constitucional no artigo 68
do ADCT, como visto. Infraestrutura. Não basta garantir a propriedade, como diz o 68 do ADCT, mas também infraestrutura e qualidade de vida. Inclusão produtiva. Fomentar a atividade produtiva naquelas áreas e desenvolvimento local e direitos e cidadania. Artigo 2º. A agenda social quilombola compreenderá ações voltadas ao acesso à terra, à infraestrutura e qualidade de vida, à inclusão produtiva e desenvolvimento e à cidadania. Segundo o artigo 1º do Decreto 6261, as ações que constituem a agenda social quilombola, implementada por meio do Programa Brasil Quilombola, sendo desenvolvidos de forma integrada pelos diversos órgãos do governo federal, que são responsáveis pela execução de ações voltadas à melhoria das condições de vida e ampliação do acesso a bens e serviços públicos das pessoas que vivem em comunidades de quilombos no Brasil, sob a coordenação da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Nos termos do artigo 3º do mesmo decreto, a agenda social quilombola alcançará prioritariamente as comunidades quilombolas com índices significativos de violência, baixa escolaridade em situação de vulnerabilidade social. Então veja aqui um destaque importante feito. Os índios possuem usufruto exclusivo daquela terra tradicionalmente ocupada, que são bens da União. Pelos índios, tá? Já os quilombolas, olha aqui, é reconhecida as comunidades dos quilombos, é reconhecida a propriedade definitiva. Essa distinção é importante, tá? Vejamos questão da Defensoria Pública do Distrito Federal. Defensoria Pública DF. Quilombolas são pessoas que integram comunidades étnicas sem identidade de cor ou raça, que remontam ao período colonial brasileiro e atualmente reivindicam a efetivação do direito à terra que tradicionalmente ocupam. Então, Defensoria Pública do Distrito Federal, 2019 CESP. Então aqui, índios possuem usufruto, quilombolas, propriedade definitiva, veja 68 novamente, aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Título de propriedade. Chama a atenção que esse decreto 6261 ele foi revogado agora, em 24 de março de 2023. Então eu vou destacar para vocês também, no próximo bloco, a nova regulamentação, tá? Então muito cuidado com as questões anteriores a março de 2023. A regulamentação era no referido decreto. Agora nós temos um novo decreto que eu vou trazer para vocês no próximo bloco, agora recente, de 24 de março de 2023.